Olá, amigos! Estamos juntos novamente para mais um estudo da lição. E hoje o nosso assunto é sobre a criação da humanidade. Porém, antes de darmos início, vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus eterno, Senhor, conceda-nos sabedoria e entendimento para estudar esse tema tão profundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É maravilhoso estudar o relato da criação em Gênesis capítulo 1 e ver que a cada etapa Deus tinha alguém em mente, o ser humano. É isso mesmo. Esse mundo foi criado com o propósito de receber o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus, é o clímax da criação. Criado ao sexto dia, o ser humano foi criado de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 29, a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher. E Deus os abençoou e fez com que eles tivessem domínio sobre toda a vasta criação. É interessante o fato que no versículo 25 do capítulo 1, ali é descrita a criação de todos os seres viventes, tanto os que voam quanto os que nadam, aqueles que andam sobre a terra, mas não há dentro da zoologia nenhum animal classificado com essa característica, criado à imagem e semelhança do Criador. Somente o ser humano carrega esta característica. O fato é que a imagem de Deus, muitos acabam enxergando esta característica do ser humano ter a imagem de Deus apenas com os aspectos espirituais. Exatamente. Algumas pessoas enxergam que, na realidade, isso significa que o ser humano ele tem esta característica administrativa como o seu Criador, e dessa forma ele tem a capacidade de representar a Deus, representa a Deus. Outros enxergam como a questão espiritual, e dentro desse aspecto o ser humano tem a capacidade de se relacionar com o seu Criador e com os outros. E assim é a visão de muitas pessoas quanto à imagem de Deus. Porém, estas visões, elas, ainda que estejam corretas dentro do contexto, pelo menos em parte, elas não esboçam o todo do que isso representa. Porque quando nós paramos para analisar o que de fato representa ser criado à imagem de Deus, nós iremos ver que estas colocações acabam deixando de lado o aspecto físico do ser humano. E aí, ao analisar, por exemplo, o que significa o termo imagem, perceberemos que a palavra no original grego para imagem é tisselém, que dá a ideia de algo concreto, o corpo físico, concreto, o físico, o corpo físico. E a palavra para semelhança é a palavra demut, que dá a ideia de algo abstrato, características da divindade. Dessa maneira, nós percebemos que a criação do ser humano, quando o ser humano foi criado, o relato bíblico traz essa característica da natureza humana de forma integral, físico, intelectual e espiritual. A irmã White, no capítulo 8 do livro Educação, ela traz um relato da criação de Adão e diz que quando Adão saiu das mãos de Deus, ele trazia em si a natureza física, intelectual e espiritual, a semelhança do seu Criador. Percebe? Dessa forma, de fato, o homem, ele é um ser, biblicamente falando, integral em sua natureza. Ele é físico, ele é intelectual e ele também é espiritual. Vemos isso quando nós
analisamos o segundo relato em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde diz que Deus nos criou do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. Nestas duas operações, em criar-nos do pó e em soprar em nós o fôlego de vida, nós passamos a ser alma vivente, nefesh. Nestas duas operações, nós vemos um detalhe muito interessante. Quando analisamos o fato de que Deus soprou, e é quando Ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida, que nós então passamos a ser alma vivente. E a palavra fôlego de vida, é importante enxergar que ela aparece dentro do contexto bíblico em muitos momentos, trazendo a visão espiritual. Mas também ela aparece com a capacidade biológica de respirar, percebe? Então isso é bastante interessante, porque é quando Deus sopra que o homem passa a ser alma vivente, quando Deus sopra o fôlego de vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque fôlego traz a ideia espiritual, também a capacidade biológica de respirar, mas vida traz a ideia de físico, exatamente. Percebe? Aqui está mais uma vez a natureza integral do ser humano, físico, intelectual e espiritual. E quando vamos ali em Gênesis capítulo 2, versos 21 e 22, falando sobre como a mulher foi formada, a Bíblia diz que Deus fez com que Adão adormecesse e tirou uma de suas costelas e depois trouxe a mulher e apresentou ao ser humano. Desta forma, Deus está mostrando que a mulher é da mesma natureza que o homem. Ou seja, a humanidade, ela é criada à imagem e semelhança de Deus. Nós trazemos em nossas características a semelhança de nosso Pai Celestial. Somos a imagem de nosso Pai Celestial, fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.